Nós estamos no livro Obreiros da Vida Eterna, e a gente parou numa parte que está tendo uma palestra para quem vai sair para os trabalhos e tudo mais. E paramos aqui, mas eu achei agora há pouco eu voltei para ver para ver o texto, né? E eu acho que é interessante a gente ler novamente. Eles vão falar de tempo, vão falar do uso do tempo, né? E vão falar também do uso da palavra, né? Digamos assim. E eu acho interessante que a gente suba um pouquinho, se vocês permitirem, para a gente ler novamente isso aqui, porque eu achei que vale a pena. A partir daqui, ó. É o início da página. O instrutor Cornélio, diretor da instituição, atendido por um assessor, palestrava conosco, demonstrando-nos simplicidade e fidalguia, magnanimidade e entendimento. Logo de início, em nossa administração, explicava-nos: procuramos estabelecer o aproveitamento máximo do tempo com o mínimo de oportunidades. Achei interessante, foi o que me fez voltar para esse parágrafo. Procuramos aqui estabelecer o aproveitamento máximo do tempo com o mínimo de oportunidades. Às vezes as oportunidades são imperceptíveis, né? E o tempo, às vezes, é muito rápido no nosso dia a dia, na nossa vida, de uma maneira geral. Se a gente pensar, ontem a gente tinha 5 anos, hoje a gente tem 50. E aí, o quanto é rápido e o quanto a gente precisa estar atento para a passagem do tempo e para as oportunidades que vão aparecendo ao longo da nossa caminhada, né? Para concretizar a providência, desde muito não recebemos indiscriminadamente os grupos socorristas. Reunimos os conjuntos de serviços de acordo com as situações que se destinam. É outra coisa interessante, às vezes a gente quer fazer 10 milhões de coisas ao mesmo tempo, juntar coisas diferentes para tentar fazer o mais rápido possível. E, às vezes, o melhor é você fazer um planejamento para cada situação, como ele está falando aqui. Em dia de recepção aos que vão prestar serviço na crosta, não atendemos os colaboradores incumbidos de operar exclusivamente nas zonas de desencarnados, como sejam as estações purgatoriais, e as que se classificam como francamente tenebrosas. Há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando campo favorável ao nosso propósito de serviço. A conversação cria o ambiente e coopera, em definitivo, para o êxito ou para a negação. Achei também interessante isso. Além disso, como esta casa é consagrada ao auxílio sublime de nossos governantes que habitam planos mais altos, não seria justo distrair a atenção e, sim, consolidar bases espirituais com todas as energias ao nosso alcance, em que possam aqueles governantes lançar os recursos que buscamos. Não é acender 10 milhões de faróis diferentes, é concentrar num tipo de auxílio para ser o melhor possível naquele momento, para destinar aquilo que você está buscando e aquilo que você está desejando auxiliar. Compreendo. Só um pouquinho. Isso eu acho bem interessante, que ao longo da vida a gente vai vendo, né? As pessoas às vezes se empolgam, né? Geralmente quando começa com o serviço de ajudar, seja qual for, né? Abrigo, sopa, comida na rua, aí todo mundo quer, aí vai, aí quer ir todo dia, aí vem as pessoas novas, né? Com milhões de ideias novas, de possibilidades de fazer aquilo e tudo, e de repente você vê que com o tempo vai minguando
aquela energia, a pessoa vai perdendo aquilo. Então, às vezes, é preferível ir uma vez no mês, né, mas ir de verdade, do que achar que consegue ir em todos os finais de semana, em todos os lugares. Eu vejo isso nisso, da gente realmente estar atento ao que a gente pode oferecer, o quanto a gente pode oferecer, e aí oferecer de verdade, porque a constância, o estar ali, fazer é muito importante. Mas eu percebo muitas vezes, já percebi ao longo da vida, muitas pessoas, todas empolgadíssimas, aquela coisa toda, mas rapidamente isso vai se perdendo. Uma outra coisa que também é interessante, já que você falou nessa parte de auxílio aqui, né, que a gente presta algum tipo de auxílio, o que eu vejo às vezes lá na distribuição da sopa, que a gente tem um papel nessa distribuição, a gente tem uma escuta também das necessidades de cada um, mas a gente tem alcance limitado. A gente não consegue fazer tudo o que essas pessoas necessitam, né? A gente dá o máximo, mas tem coisas, às vezes, que tem semanas que a idealizadora do projeto chega e diz assim, fulano, um fulano que apareceu está precisando disso, disso, disso. Aí a gente vai e fala para ela, assim, não está disponível para a gente só consegue ir até aqui. Mais do que isso, está fugindo do nosso propósito. E aí, se você auxilia se você auxilia um com essa determinada coisa, vai abrir uma precedência para os outros, porque um é necessitado, o outro também é daquilo. A gente tem que saber até onde a gente alcança. Eu consigo distribuir sopa, banana, água, pão, refresco, isso e aquilo. Eu consigo levar uma pessoa para um abrigo, porque a gente tem os contatos. Eu consigo dar uma passagem e levar na rodoviária, mas tem coisas, são muitas as necessidades, mas a gente não consegue fazer tudo. E a gente tem que saber disso também. Às vezes, se você abrir muito o leque, você tem que estar disposto para todos, né? Pode falar, Jair. Eu só queria falar, pegando esse gancho, tudo que vocês estão falando, é que talvez vocês não consigam entender. Chega até a falar emocionado da grandiosidade desse grupo que a gente participa, pessoal. A gente fala de sopa, diz, não é que queira menosprezar nada disso, pelo amor de Deus, mas a grandiosidade desse grupo. Eu sei porque eu vejo, tanto assim que até botei a diva agora no grupo privado, porque às vezes acontecem certas coisas que só a gente sabe, sabe? Isso aí é uma atividade, por exemplo, para você mesmo, assim, vamos falar assim, para você se ver fazendo caridade. Porque aqui a nossa caridade que a gente faz nesse grupo é tão sutil que passa despercebido, mas que não é. É só isso que eu queria falar. Eu acho que a força também do grupo é muito importante, porque quando a gente se junta, amplia, né? Amplia essa rede de transmissão energética, porque temos pessoas em vários pontos do Brasil, né? Em vários pontos, a gente está falando assim só em termos de Brasil, mas as conexões que nós temos, às vezes, são em vários outros lugares também. E cada vez como a gente pensa, a gente cria, então, cada vez que a gente se une aqui e transmite com o desejo de que a paz, o amor, o respeito possa se propagar por todo o universo, é também uma coisa muito forte. E é como você está falando mesmo, Jair, é sutil, porque o invisível é sutil. Né? A fé é invisível, o amor é invisível. A paz, embora tenha uma concretitude, ela é invisível.
E ela começa dentro de cada um. E cada um que consegue modificar, eu acho que um propósito grande do grupo é modificar a si. Porque quando a gente modifica a nós mesmos, a gente vai arrastando pelo exemplo, né? Vamos continuar. Deixa eu voltar aqui para a página. Deixa eu me achar. Compreendendo a extensão das tarefas por fazer e o respeito que devemos àqueles que nos ajudam, somos de parecer que precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes. E a gente ia começar a partir daquilo. Enquanto lhe ouvíamos as ponderações, encantados, imprimiu ligeiro intervalo às sentenças esclarecedoras e continuou. Aliás, o profeta enunciou há muitos séculos que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. A palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Só repetindo para a gente ficar com isso dentro da gente, né? Que às vezes é até melhor calar, né? Quando a gente não tem algo bom a dizer. Se estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor tempo, estimando-lhe a preciosidade e definindo cada coisa e situação em seu lugar próprio, para que o verbo, potência divina, seja em nossas ações o colaborador do Pai. Sorrimos satisfeitos. Nada mais razoável e construtivo, opinou Semprônia, a destacada orientadora que dirigiria pela primeira vez a expedição de socorro aos orfãozinhos encarnados. Encarnados. O dirigente do santuário, reconhecendo, talvez, como nos sentíamos necessitados de esclarecimentos quanto ao uso da palavra, prosseguiu. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente, através de conversações ociosas e inoportunas. Isso referindo-nos somente às mais respeitáveis. Não se catam nossos irmãos em humanidade de que o verbo está criando imagens vivas, que se desenvolvem no terreno mental a que são projetados, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Eu me lembrei agora do Dáscalos, né? Que fala muito das projeções mentais. Imagina as projeções das palavras, né? Pode falar quem levantou a mão. Deixa eu vir para cá. Eu me lembrei agora do nosso grupo, quanto é poderoso aquilo que a gente acabou de conversar. Isso aqui que você acabou de ler é a materialização. Essa tua palavra está sendo divulgada pelo universo. E a gente às vezes não tem alcance, isso que eu volto a bater nessa tecla. É coisa fantástica, pessoal, vocês têm que acreditar. Eu não estou inventando, sabe? Inclusive, eu até botei a Diva agora no grupo, aquele grupo especial. Eu queria botar a André, não sei se eu vou conseguir, entendeu? Mas são coisas assim, isso é verdade. Veja só, vê como eu sou assim, não sou fanático, nada disso, não quero fazer propaganda, nada nesse sentido, pelo amor de Deus. Eu estou todo dia aqui 8 horas, porque, sabe, eu sinto, me mostro e eu vejo. Sabe, às vezes a pessoa pode pensar assim que não é.
Isso que você está vendo aqui é essa materialização do que a gente está fazendo. E, além do mais, a gente irradia. A gente irradia por palavras e pensamentos, que é um grupo, quando está irradiando, quando a pessoa às vezes está irradiando, eu sinto, já comentei isso, eu sinto o coração daquela pessoa na boca dela porque ela está sendo inspirada, mas às vezes ela nem sabe, mas está sendo. É só isso que eu queria falar. Obrigada, Jair. Não sou fanático, nada disso não, pelo amor de Deus, tá? Obrigada. Essas formas naturalmente vivem e proliferam, e, considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores, através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Notava-se claramente o interesse que suas definições despertavam aos ouvintes. Em seguida, uma pausa mais longa tornou cuidadoso. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre ao objetivo velado de quem lhes assume a direção intencional. Encarregados de assumir a chefia desta casa, trouxemos instruções de nossos maiores para suprir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos aos júbilos da bênção divina. É por isso que, graças ao amor providencial de Jesus, temos conseguido a manutenção de um instinto em nossos mentores do mais alto. Espera aí, que eu acho que estou lendo aqui de uma forma errada. Temos conseguido a manutenção de um instituto em que os nossos mentores de mais alto se fazem sentir. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes facilitam a elaboração de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram acessório para se adaptarem, de algum modo, às nossas necessidades na edificação comum. Fez um gesto do narrador que se recorda. Pode falar. Olha só que coisa linda, que olha isso aqui. Nas quais os orientadores divinos encontram acessório para se adaptarem de algum modo às nossas necessidades na edificação comum. Isso que eu quero falar, que eu falo com vocês. Nós somos divinamente guiados, inspirados. Esse trabalho nosso todo dia, quando a gente faz um trabalho no lazer, seja lá o que for, cara, eles estão toda hora no nosso lado e nos dão cada dica que vocês não acreditam, que vocês às vezes pensam que somos nós, mas que não é. É dica de fazer o seguinte, ó, faça isso, você não é que você esteja consultando os amigos espirituais, ele vê a nossa boa vontade. Então, por exemplo, você está em dúvida, vamos falar assim, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que queira fazer uma comida. Eu faço isso ou faço aquilo? Vinha orientação até nesse nível. Não é que eles acompanham você no dia a dia, não é nesse sentido. Eles fazem isso para te orientar, no sentido de para que você não fique preocupado com as consequências que você vai tomar errado. Sabe, não sei se consegui alcançar, me expressar direito para vocês entenderem. Para mim, às vezes, vai até em nível de supermercado, de querer escolher uma coisa. Não, plano espiritual me diga qual produto que eu devo comprar. Não é assim. Simplesmente estou em dúvida e com uma boa vontade de querer fazer uma coisa boa, ele fala, faz assim. E aí, pô, faço e está tudo certo. Então, você está pegando... Será que eu devo pegar o transporte essa hora? Eu acho perigoso. Aí vem aquela coisa que, não, eu vou pegar porque hoje não vai acontecer nada comigo, é uma inspiração. É isso que eu estou falando aqui, isso que ele está falando aqui. Isso se estende ao nosso dia a dia, que foge à nossa compreensão de como nós somos ajudados e como nós ajudamos. Eu acho que, no meu entender, a gente recebe mais bênção do que distribui, sabe? É só nesse sentido que eu queria falar, é só isso.
Oh, diga, querida. Não, pode falar, pode falar. Eu vivo assim, já. A espiritualidade, ela tá o tempo todo cuidando. Ela tá realmente 24 horas, 25 horas com a gente, mas se a gente não tem essa conexão, a gente não percebe. Mas a partir do momento que a gente se abre, né? É isso que você fala. Eles estão orientando o tempo todo. Não pisa aí, não faça isso. Esse dia teve uma situação muito bonita. Eu fiquei até emocionada, assim, porque eu tô com a minha mãe, estava passando mal, né, esses dias. E aí eu fui recebendo todas as orientações e a gente foi pro hospital. Aí foi super bem atendido, uma médica maravilhosa. Aí quando acabou o atendimento, eu falei: vem cá, esse hospital é sempre vazio, assim? Ela falou: menina, eu não sei o que aconteceu hoje. Esse horário, principalmente que vocês vieram, ele é lotado. E assim, era para ela ter sido atendida por uma pessoa e ela foi atendida. Falou assim: não, essa médica saiu, aí trocou a médica, trocou a médica. Eu sei que foi trocar, trocou 3 vezes, mas assim, isso tudo de maneira rápida e ela foi a primeira a ser atendida. E o atendimento era com uma médica que, para mim, foi a médica perfeita. Foi um movimento tão assim que eu senti da espiritualidade para nós que eu fiquei emocionada. Eu não falei isso com ninguém. Agora que você tá, que você tá falando, eu fiquei quietinha assim porque eu percebi isso, sabe? Mas é isso, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. Quando você se coloca, eles estão o tempo todo, né, nos cuidando. E é muito bonito isso. Obrigada, Jair, por ter colocado essas palavras. Obrigada a vocês por terem compartilhado. Dá Pode licença, falar. eu queria falar que isso é fato, isso é realidade. Como você estava comentando antes do sopão, isso é uma realidade que a gente está vendo, mas existe uma realidade que é muito sutil, que passa despercebido no nosso dia a dia. E essa realidade passa, por exemplo, de você não se esquecer de apagar um gás. Porque, olha, é tão fácil você deixar um gás aceso e queimar uma comida, uma panela, é tão fácil. Para a gente ser distraído pelas forças negativas, é não clicar assim, ó. Clicou, pum. Aí vamos supor, você deixa queimar a panela, você vai ficar revoltada, vai xingar, cada um vai ter uma reação, vai ter aquele trabalho braçal para fazer limpar, tirar aquela crosta. Tudo isso podia ser evitado. Então você faz esse trabalho todo dia e pensa que está tudo certo, mas está tudo certo porque você está numa vibração boa. Quando você não está numa vibração boa, você sai na rua, torce o pé, entendeu? É tanta coisa que acontece que vocês não acreditam. Por isso que eu falo da força desse grupo. São coisas imperceptíveis que você pensa que está no dia a dia, que é normal, que eu falo que não é. É só isso. Me lembrou agora também, vocês falando a respeito disso, né? Eu acho que alguma coisa que eu li, provavelmente na internet, e falava justamente da gente juntar as forças com os anjos protetores para auxiliá-los, para fazer tipo um trabalho de auxílio aos anjos que estão ao nosso lado, prestando mais serviço, estando mais aberto a prestar serviço para o mundo maior. E aí era uma citação que falava assim, que quando a gente, sei lá, sair na rua e que estiver disposto a ajudar, a gente faz uma prece para sei lá, vou pegar aqui esse dinheiro e vou dar para alguém. Então, aí você faz uma prece para que apareça a pessoa que realmente necessita daquilo ali, né? Ou então, sempre que você sair, pedir que as coisas que estejam ali ao seu redor, que você possa ajudar de alguma forma, que você enxergue, né, o que for para auxiliar, que você enxergue aquilo ali, mas é meio isso aí também, né, do que vocês estavam falando, de estar rodeado sempre de uma energia muito boa e de estar aberto ao mundo maior para tudo. Pode falar, Jair.
Eu só queria falar que às vezes a gente pensa que isso é coisa universo paralelo que acontece com os outros, que está no livro. Não, isso acontece conosco 24 horas. E outro detalhe, como você sabe, eu sou médico de efeito físico. Eu, às vezes, eu me distraio para vir pegar o horário. Eu tenho que esse compromisso comigo mesmo, não é com Deus, com o planeta, de ser comigo mesmo. Então, às vezes acontece de eu estar desligado, então eles já começam a me sinalizar. Se me sinalizam para mim, sinalizam para vocês também. Como é que eles sinalizam? Fazendo batucada ao meu redor. Aí me chama a atenção, entende? O espírito aparece para mim, começa a ver no meu lado, entende? É tudo chamando a atenção, porque eu estou distraído. E distraído, você pode se distrair, não precisa ser de influência. É simplesmente você está fazendo um trabalho, um serviço e fica com foco nele, esquece ao redor. Isso acontece. Se acontece isso comigo, acontece com todos os outros. Eu estou materializando porque eu tenho essa mediunidade desse efeito de ter essa materialização. Mas com vocês acontece a mesma coisa, de forma sutil ou não, depende de cada um. É só isso que eu queria falar. Isso aí prova como esse trabalho é importante nesse horário da manhã, como esse grupo é importante, é só isso. Vou dar uma prova comigo também. Eu não tenho, não vejo, não, as minhas coisas acontecem muito nos sonhos, e eu já falei para vocês, há um tempo atrás, dos sussurros que eu escuto, né? Eu tava com uma sinusite esses dias também, mas eu fico fazendo oração, gente, o dia e noite. Se eu acordar de noite, eu tô Ave Maria, Pai Nosso. E assim, uma coisa que eu faço muito também, que eu acho que, né, acho que vocês também devem fazer, que é rezar a água que eu bebo, a água que os outros bebem, né? Ou no filtro, a hora que eu chego, eu já rezo a água pra gente beber, já uma água, né, que seja apropriada pra gente. E eu tava com essa sinusite, tava ruim, ruim, ruim. E aí veio um sussurro, sussurro mesmo, água de coco. Aí eu falei, caramba, água de coco. Aí quem imagina, né? Porque a sinusite é isso também, né? Hidratação e tudo, né? E tomei umas águas de coco e fiquei boa muito rápido. Então, até falando, a gente, né, vai escutando esse sussurro aí. É estar atento para ouvir os sussurros, né? Não se distrair tanto. Exato. É isso aí, Nilcinha. Toda hora a gente tem que estar antenado. São coisas que passam despercebidas, porque a gente às vezes pensa, eu tomei a atitude certa, graças a Deus, nada. Eles que estão atuando em cima. Bom, até mais. Beijo.